então, o tema Região das Guianas, Universidades e a COP30, Ciência e Inovação para o Futuro Sustentável. Eu vou passar a palavra ao moderador, então, a Gutenberg Silva, presidente da FAPEAP, nosso anfitrião aqui, para que faça a moderação deste painel. Ainda hoje nós teremos outro painel, que será então sobre Amazônia Inovadora, Ciência, Empreendedorismo e Sustentabilidade em Rede. E espero que a gente consiga conduzir esses painéis de forma tranquila. E, obviamente, nós vamos atrasar um pouquinho o jantar, né? Já que tivemos um coffee break agora bastante generoso, né? Todo mundo está bem alimentado. Então, a gente pode estender um pouquinho a nossa programação aqui, né? Gutenberg, com a palavra. Bom, gente, vamos dar sequência. Então, agora a gente vai entrar numa pauta regional. E eu estou muito feliz. Vamos fazer da seguinte forma, tá? São duas mesas, então, e são duas mesas que debatem a nossa regionalidade. Vamos começar com os nossos convidados aqui. Primeiro, o reitor da Universidade da Guiana Francesa, o Laurent Ninguet. Em seguida, nós teremos dois pesquisadores da República da Guiana, o Calvin Bernard e a Mahara. E depois, com a ausência do cônsul do Suriname, eu, quebrando um pouco o protocolo, eu vou fazer uma pequena apresentação do livro que eu lancei recentemente sobre a região das Guianas. Aí, em seguida, a gente faz uma rodada de perguntas, e aí, em seguida, nós começaremos a mesa Amazônia Inovadora, Ciência, Empreendedorismo e Sustentabilidade em Rede. Todos já estão aqui presentes, então, sem mais delongas, eu passo aqui a palavra para o reitor Laurent Ninguet. Apresentação do reitor, por favor. Então, eu vou falar sobre as estratégias da Universidade da Guiana no que tange às adaptações climáticas e às mudanças climáticas referentes à COP30. Cayenne é tão perto daqui quando penso na estrada. De barco se passa uma vida bom navegar. Donc la COP30, ce sera un tournant décisif pour la soutenabilité en Amazonie. Pourquoi ? Parce que l'Amazonie est soumise au changement climatique. Donc elle menace le changement climatique, les écosystèmes, les populations, la biodiversité. Elle menace aussi les populations indigènes. Et pour y répondre, nous devons développer une approche qui va prioriser la protection de l'environnement, mais avec aussi le bien-être humain e o desenvolvimento econômico. A COP30 da Amazônia ela vai se tornar um divisor de águas para as discussões climáticas, porque essas mudanças climáticas afetam diretamente as populações, a biodiversidade, o ecossistema. Então, as nossas estratégias seria de uma aproximação, de se aproximar sobre esse tema de forma conjunta para poder garantir justamente sustentabilidade, as populações que estão ameaçadas, como as populações indígenas.
Ok. Alors le changement climatique, il affecte aussi la Guyane française, même si c'est un tout petit bout de l'Amazonie. As mudanças climáticas também afetam a Guiana Francesa, ainda que sejam apenas uma pequena parte da Amazônia, Puisque nous sommes confrontés à des phénomènes d'inondation chez les populations locales, mais aussi dans les sites urbains. Então nós sofremos com problemas de inundação não só nas populações mais ribeirinhas locais, mas também dentro dos centros urbanos. Nous avons aussi des phénomènes de sécheresse sur les fleuves et qui affectent les populations qui vivent sur ces sites. Então nós também temos a questão das secas nos rios que afetam diretamente as populações ribeirinhas. Et puis, nous sommes aussi confrontés à des phénomènes d'érosion côtière, qui va obliger dans les prochaines années à déplacer des populations qui sont installées en face de l'océan. E nós temos também esse problema da erosão da costa, que vai obrigar a população daqui nos próximos anos a ser deslocado dessas regiões que estão sendo afetadas. Pour répondre à ces défis, la science est importante, mais la production de connaissances n'est pas suffisante. Para responder a esses desafios, a ciência é importante, mas a produção de conhecimento ainda não é o suficiente. Il faut que ces connaissances elles soient utiles, il faut qu'elles soient partagées. Et c'est la raison pour laquelle on s'oriente vers la science de la durabilité. Então, essa produção de conhecimento ela tem que ser útil e também tem que ser compartilhada. Por isso, nós tocamos no assunto da Science de la durabilité. da ciência da durável. Alors cette science de la soutenabilité, elle favorise des recherches orientées vers des solutions qui prennent appui sur des réalités concrètes. Então, esse estudo científico da sustentabilidade ela vai visar o conhecimento que possa produzir soluções concretas. Elle permet la collaboration avec les communautés locales pour créer des solutions qui répondent à leurs problèmes. E também está ligada diretamente a produzir esse conhecimento ligado às comunidades locais para poder responder aos problemas delas. Et elle favorise des approches interdisciplinaires et transdisciplinaires. Então, também isso favorece as aproximações interdisciplinares e transdisciplinares. C'est la raison pour laquelle notre université a fait le choix donc, de favoriser les équipes de recherche interdisciplinaires en faisant communiquer les sciences naturelles, les sciences de l'ingénierie avec les sciences des humanités. Então, dessa forma, a nossa universidade ela favoreceu as pesquisas acadêmicas interdisciplinares, combinando ciências naturais, engenharia, ciências sociais e os demais ramos de humanidades. Nous développons des plateformes qui permettent d'intégrer des données issues de l'imagerie satellitaire, des mesures de terrain et des observations scientifiques. E uma plataforma de dados que eles chamam de Amazon Data, que é justamente utilizando sistemas integrados de imagem de satélite, medidas de terreno, observações científicas dos cidadãos. Et en fait, toutes ces recherches impliquent la participation des communautés et favorisent le transfert de la science au grand public. Então, isso favorece diretamente a participação das comunidades e a transferência de conhecimento científico para o público. En fait, la Guyane française, c'est un laboratoire vivant pour la soutenabilité puisque 85% de notre territoire est intact. Então, a Guiana Francesa ela é um laboratório para sustentabilidade, já que 85% do nosso território está intacto. Nous avons des défis d'alimentation électrique à relever auprès des populations isolées. Nós temos desafios de alimentação e desafios da questão elétrica para responder a populações que estão isoladas. Nous avons des villes qui grandissent et qui posent des problèmes d'urbanisation face aux inondations et à la sécheresse.
Então, nós temos vilas, cidades que estão crescendo e começam a ter problemas e começam a encarar problemas ligados à inundação e à seca. Et nous avons une problématique de santé face à l'accroissement des maladies vectorielles dues au changement climatique. E nós temos também um problema de saúde, que é o aumento das doenças vetoriais dados diretamente por causa da mudança climática. Alors, si l'on veut combattre les impacts du changement climatique et amplifier les bénéfices liés à la science durable, il faut aussi développer l'innovation et la coopération transamazonienne. Então, se nós queremos vencer esses desafios da mudança climática que se colocam diante de nós, nós devemos nos colocar sobre os estudos Innovation et la coopération transamazonienne. Ligados diretamente à inovação e à cooperação transamazônica. Voici quelques exemples d'innovation. Nous développons des projets basés sur l'intelligence artificielle pour faire des diagnostics en santé de pathogènes, d'épidémies. Aqui nós temos alguns exemplos usando IA para fazer diagnóstico de doenças, para fazer diagnóstico de doenças e conseguir também Epidemie. E conseguir também mostrar quais são os patógenos. Nous recherchons des déchets qui peuvent être transformés en des produits valorisables afin de développer une économie circulaire. Nós também vamos atrás dos restos, dejetos, para transformar em produtos economicamente sustentáveis. Et nous utilisons des matériaux biosourcés comme la terre et le bois qui sont abondants en Amazonie pour en faire des matériaux de construction écologique. E também usar materiais como madeiras e a terra, propriamente dita, para construção civil, para materiais que sejam ecologicamente sustentáveis. Nous avons des ambitions en termes de partage et de mutualisation d'infrastructures, comme la création d'un data cube qui permettrait de stocker des données environnementales qui seraient accessibles à tous les chercheurs qui bordent la Guyane, l'Amapá, le Guyana, Suriname. Então, nós temos uma ambição de criar esse Data Cube Amazônia para poder ser um repositório em que eles podem colocar os dados relativos à natureza e etc., para poderem servir de base para estudos ligados à sustentabilidade. Nous développons aussi des capacités de calcul afin de développer des modèles de changement climatique. Então, nós também estamos desenvolvendo cálculos matemáticos para poder prever os impactos das mudanças climáticas. Nous exploitons les images satellites et nous aurions aimé les interpréter avec d'autres chercheurs du plateau des Guyanes. Nós também exportamos imagens de satélite que adoraríamos compartilhar com outros pesquisadores da Guiana para poder interpretá-los. Et en fait, notre ambition, c'est de créer des équipes de recherche communes avec les chercheurs de l'Amapá, du Suriname et du Guyana. Então, o nosso objetivo é criar equipes de pesquisadores transnacionais, tendo pesquisadores da Guiana Francesa, da República da Guiana, do Suriname e do Amapá. Alors, si on veut que ces changements soient pérennes, c'est-à-dire qu'ils s'inscrivent dans la durée, nous devons aussi former la prochaine génération de chercheurs et d'entrepreneurs. Então, para que esse tipo de ação que nós queremos implementar seja perene e dure, através dos anos, nós precisamos formar a próxima geração de pesquisadores. C'est la raison pour laquelle on a introduit dans nos enseignements des expériences immersives qui favorisent à la fois les connaissances théoriques, mais aussi les connaissances des enjeux liés aux écosystèmes amazoniens.
E é por isso que, na nossa linha de trabalho, nós favorecemos experiências imersivas para não só produzir conhecimento teórico, mas para que as pessoas, os pesquisadores, conheçam todos os desafios que se apresentam na realidade amazônica. Nous avons inclus dans plusieurs diplômes des savoirs issus des populations indigènes afin de favoriser le dialogue scientifique entre les populations locales et les scientifiques. Então, dentro da nossa formação, nós também favorecemos um currículo que leva em consideração o conhecimento das populações indígenas para que eles possam ter um feedback, uma linha de diálogo com a produção científica. Et plusieurs projets sont engagés avec les communautés locales de façon à les impliquer dans les activités scientifiques. Então, muitos projetos são tratados diretamente nas comunidades locais para que eles estejam implicados dentro dessa produção científica. Enfin, nous venons de créer un incubateur qui accueille de jeunes chercheurs issus de l'université. Então, nós também criamos uma incubadora que recebe jovens pesquisadores Et qui reçoivent des soutiens financiers, des supports techniques. Et on a déjà 2 success stories avec 2 startups qui ont été créées au sein de l'université. E nessa incubadora que nós criamos, eles recebem apoio técnico, de infraestrutura, alguma parte de financiamento também. E dentro delas nós temos 2 startups de sucesso dentro dessa nossa infraestrutura. Notre ambition, elle est encore plus vaste. Elle ne se limite pas seulement à la Guyane française. A nossa ambição, ela é bem maior, ela não se limita apenas à Guiana Francesa. Parce que la question climatique, elle ne connaît pas les frontières. Porque a questão climática, ela não está restrita a fronteiras. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons développer une alliance avec les autres institutions amazoniennes pour... E é por isso que nós desejamos fazer alianças com as outras instituições amazônicas para podermos pour partager les données de la science, pour échanger des étudiants, pour unifier les méthodes de recherche. Para nós podermos compartilhar o conhecimento, fazer intercâmbios e unificar métodos. Bien sûr, tout cela dans l'objectif de faire des propositions communes à la COP30. E, claro, dentro todos esses assuntos, um dos pontos principais é fazer proposições concretas para a COP30. Alors pour cela, il faut des ressources, des soutiens financiers, des soutiens politiques. C'est la raison pour laquelle nous mobilisons des fonds européens. E para que esse tipo de ação aconteça, nós precisamos de parcerias a nível político e de financiamentos. E é por isso que nós estamos movimentando o Fundo Europeu. Et aussi Amazonia Mais 10, dont on est partenaire et qu'on va alimenter. E também somos parceiros dentro da iniciativa Amazônia Mais 10. Nous sommes partenaires et nous allons contribuer au financement de ce programme. Então, nós somos parceiros e contribuímos ao financiamento desse programa. Pour favoriser les chaires scientifiques, pour favoriser les projets de long terme sur le changement climatique et des programmes de recherche interdisciplinaires. Para favorecer pesquisas a respeito da mudança climática, pesquisas interdisciplinares, pesquisas que perdurem por bastante tempo. Voilà, l'Université de Guyane est pleinement engagée avec les institutions, les fondations, les organismes de recherche amazoniens de l'Amapá, du Suriname, du Guyana. Então, a Universidade da Guiana Francesa está fortemente engajada com instituições, fundações, centros de pesquisa, universidades da Amazônia, do Amapá. Nous pensons que la COP30 est une opportunité historique. Nós achamos que a COP30 é uma oportunidade histórica pour créer un futur durable pour l'Amazonie. Para criar um futuro sustentável para a Amazônia. Obrigado. Obrigado.
Ok, muito obrigado, caro reitor Laurent Niguet. E agora eu convido os professores Calvin Bernard e a Mahara para virem fazer sua exposição. Mais um microfone? Não, terceiro. Não, só dois, cara. Vocês querem sentar? Pode colocar aqui. Boa tarde. And that's the extent of my Portuguese. E até aí que vai o meu português. I stand on the protocols already observed. Bom, eu acredito que todos os protocolos já estão bem observados. Extremely happy to be here to share a few thoughts with you. E eu estou muito feliz de estar aqui e compartilhar alguns pensamentos com vocês. I will take the opportunity, of course, and also introduce my colleague, Dr. Gayan Priya Maharaj. E eu vou pegar essa oportunidade para apresentar a minha colega, a doutora Priya Maharaj. And our presentations will go together. E as nossas apresentações são ligadas. Overall, what we have put together is somewhat academic at the beginning. O nosso compilado, ele é de uma forma acadêmica no início. We look at the bioeconomy, that was our focus, Nós olhamos para a bioeconomia, que é o nosso foco, and then looked at the policies in Guyana that supports the bioeconomy, e olhamos para as políticas na Guiana que dão suporte à bioeconomia. and then share with you some of the work that we're currently doing at the university and within the country, E compartilharemos com vocês um pouco do trabalho que nós já estamos fazendo na universidade e no país. and follow that with the work that we envisage doing into the future. E, seguindo disso, falar um pouquinho sobre o trabalho que nós temos a visão de fazer no futuro. But as I get into our presentation, I first would like to say that I fully endorse everything from my colleague from the University of French Guiana. E antes de começar a apresentação, eu gostaria de dizer que eu endorso tudo que a minha colega e todos têm a dizer sobre a Universidade da Guiana Francesa. So, the academic bit. Então, a parte acadêmica. So we looked at the economy and basic definition as one, Para olhar a economia, nós podemos ver a definição básica. where we're considering the wealth and resources. So this is a dictionary definition, wealth and resources of a country or region, especially in terms of the production and consumption of goods and services. Então, vamos começar com uma definição de dicionário, que é a riqueza e recursos de um país ou região, especialmente em termos de produção e consumo de bens e serviços. There are some key terms in that to focus on, one which is wealth. And Tem alguns termos-chave que nós temos que focar, e um deles é a riqueza. the major expression of wealth is financial. However, financial wealth is meaningless if it is not based on real resources. E um desses tipos de riqueza é a financeira. Mas a riqueza financeira não tem significado nenhum se não for baseada em recursos reais. The Canadian native, I think she's Abernathy, Alanis Obunswaben, made a very powerful statement, which is before you, essentially that at the end of it all, we cannot eat money. Bom, e temos aqui
uma canadense, que traz para a gente uma citação muito poderosa, que no final, e eu acredito que seja a parte mais importante, é que nós não podemos comer o dinheiro. So wealth and resources have to be about the same for our sustainable future. Então, a riqueza e os recursos têm que ser a mesma coisa para que possamos ter um futuro sustentável. And the resources we need to survive come from nature and gives us our goods and services through goods coming from components of our ecosystem, if we think in systems terms. Então, os recursos que nós temos vêm do nosso ecossistema e esses bens e produtos vêm desses componentes da natureza. And the services we need coming from the processes within those systems. E os serviços que nós necessitamos vêm dos processos que vêm desses ecossistemas. So the traditional view of economy is linear. Então, a visão tradicional da economia é linear, where there is an extraction, production, there's utilization, and then waste. onde há uma extração, produção, utilização e os restos. In 1998, Alan Kinsey introduced the term circular economy. Em 1988, Alan Kinsey introduziu o termo da economia circular. The fundamental basis of the circular economy is a connectivity between the end of that linear economy into the beginning of another cycle. So it's continuous cycles of production and consumption. E o conceito básico dessa economia circular é você pegar aquela pontinha do final da economia linear e junta com o início de um novo ciclo. Então, são ciclos de produção e consumo. Importantly, those cycles can be technical and biological. E, potencialmente, esses ciclos podem ser técnicos ou biológicos. So the bioeconomy then is simply one that's a circular economy based on biological processes. Então, é uma economia circular, basicamente baseada em processos circulares. And from that, we get a range of goods and services E disso, nós conseguimos vários bens e serviços. in three main ways that are articulated. Three main that are articulated. E das três principais formas que nós podemos ver isso, So, goods and services from one cycle, goods and services that are produced through multiple connected cycles, and goods and services produced from spin-offs, tangents from one cycle. então nós temos bens e serviços produzidos em um ciclo, nós temos bens e serviços que são produzidos por vários ciclos conectados, e nós temos bens e serviços que vêm em uma tangente. So in this regard, then, the bioeconomy is not really cyclical, but a web of interconnected cycles. Então, quando a gente fala de bioeconomia, a gente está pensando de uma rede de vários ciclos interconectados. And at this point, I would emphasize that this is the type of economy that indigenous societies in general were based on, that they utilized. E nesse momento eu gostaria de enfatizar que esse é o tipo de economia que sociedades indígenas costumam utilizar. Final bit of a bit more academic part of this. Agora, a parte mais acadêmica, It's the principles that were articulated by the IDB, the Inter-American Development Bank, on the bioeconomy. então agora vamos falar um pouco dos princípios que são trazidos do Banco Interamericano. And I would emphasize number 2 in particular, the inclusion of ancestral and traditional knowledge.
just because it's often overlooked. E eu gostaria de enfatizar o segundo ponto, que fala sobre a inclusão de conhecimento ancestral e tradicional, principalmente porque é algo que não é muito valorizado. So on this basis of our understanding of the bioeconomy, I introduced two critical policy papers, policy positions within Guyana that's driving our economy into the future. Então, baseado nisso, eu gostaria de apresentar algumas políticas que nós temos na Guiana que envolve isso e o nosso futuro. I will not get into all of the details, it's just too much, but I will highlight just the objectives and the action areas. Eu não vou entrar em todo o conteúdo, porque de fato é muita coisa, mas eu gostaria de dar ênfase para os principais objetivos. The Low Carbon Development Strategy was first developed in 2009, revised in 2013, and then fully updated in 2022. Então, essa política da Estratégia de Desenvolvimento de Baixo Carbono foi desenvolvida e publicada em 2009 e teve um update em 2013. In its earliest form, it was largely based on REDD+. Reduced, now I'm blocked on that, but yes. It's a familiar term. REDD, RED. E na sua forma anterior, que é conhecida como o REDD+. And formed the basis of an agreement which saw Guyana protecting and documenting its standing forests in exchange for aid from Norway as carbon credits. Que começou com a Guiana protegendo parte da sua floresta em troca de crédito de carbono, dando crédito de carbono em troca de proteger essa área, e essa troca foi feita com a Noruega. The 2022 update broadened the strategy and focused on a range of things, including ecosystem services, accommodating traditional knowledge, looked at the way we were, in essence, all... go ahead. Na versão que veio depois, ela meio que ampliou tudo que aquilo englobava, adicionando conhecimentos, ecossistema, povos tradicionais. What I was trying to say is that it looks at the whole economy as opposed to just one element. O que eu estava tentando dizer é que olha como uma economia por completo, em vez comparando com o primeiro. In 2021, they also articulated the Maritime Economic Plan, which focused on development in the maritime sector, or the blue economy. Em 2021, foi desenvolvido o Plano Marítimo, que foca em desenvolver essa questão nos mares e faz essa transição para o que a gente chama de economia azul. So those are the two main national policies that are driving the economy of Guyana forward. Então, essas são as duas principais políticas nacionais que estão levando a economia da Guiana para frente. So now I'll highlight some of the areas that we're working in at the university and at other institutions and agencies within Guyana. Então, agora eu gostaria de dar uma ênfase para as áreas que nós estamos trabalhando na universidade, assim como outros institutos e agências. One major area is biofuels. Uma área bem grande é o biocombustível. And we're exploring biofuels in various forms. I'm familiar with the fact that some of this in Brazil, this had happened some significant years ago, like bioethanol. E nós exploramos isso de várias formas. Eu estou familiar que aqui no Brasil, talvez muitos anos atrás, foi explorado o bioetanol.
So the one area of significant success is in biodiesel. Uma área de acesso significante é o biodiesel, And that's through the work of Professor Suresh Narayan at the Institute for Applied Science and Technology. e esse é o trabalho de um professor do Instituto de Ciência Aplicada e Tecnologia. At the university, we've been working also on bioethanol, biochar, biocoal, and biogas. E na universidade, nós também estamos trabalhando com o biochar, com o biocarvão e o biogás. A new area for research that's now being developed is on biocrude. E uma nova área de pesquisa e desenvolvimento é o biocrude. I would mention one very interesting bit of research. It was an award-winning research by my colleague, Dr. Lawrence Lewis. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da pesquisa de um colega meu, Dr. Larson. So his work focused first on the reforesting of mined-out lands, O trabalho dele foca em reflorestar várias áreas with a species that would then be harvested and converted to biochar for bioenergy generation. onde as espécies que fazem a colheita conseguem converter aquilo em biochar para a produção de energia. And then that energy would be used to power small communities that are existing nearby the mined areas. E essa energia é utilizada para fornecer energia para comunidades que estão ali, pequenas e estão aos redores dessas áreas. In the area of biomaterials and biochemicals, E na área de biomateriais e bioquímicos, we're working on several things. Activated charcoal, other materials for water purification, e na área de biomateriais, a gente trabalha com várias coisas, como carvão ativado, materiais para a purificação da água. and I pause there to mention another colleague, Dr. Dawn Fox, who has 2 or is it 3 patents, having worked during her PhD to look at the cactus mucilage as a means of purifying water. E eu gostaria de tirar esse tempo também para falar de outro colega meu, Dr. Don Fox, que ele possui 2 ou 3 patentes durante o estudo de PhD dele para olhar e estudar como pode utilizar uma espécie de cactus para purificar a água. Other areas that colleagues are working in based on the biomass that is available in Guyana from agriculture and other waste. E todas as áreas que a gente está discutindo agora, relacionadas à biomassa, que estão disponíveis, Include, as you see, fiberboards, plastics, and the chitosan derived from shrimp shells. e nós podemos citar assim, que incluem esses barcos de fibra, plásticos, a quitosana retirada das cascas de camarões. There already exists a major industry around lipids, E já existe uma indústria bem grande que revolve ao redor de lipídios, including the production of coconut oil for both cooking and for cosmetics. e envolve a produção de óleo de coco para a produção de Ah, cosméticos. Sorry. Also from Andiroba oil, we call it crabwood oil. There's been a product developed again by the Institute for Applied Science and Technology. E também vários trabalhos com óleo de andiroba, que é um produto novamente muito utilizado pelo Instituto de Ciências Aplicadas. This is called the Rupununi Essence, and it's a face cleanser. It's called the Rupununi Essence as a face cleanser. E utiliza essa essência para limpar o rosto. In other areas, we've been engaged in bioprospecting over
number of decades. Em outras áreas, nós já estamos engajados em uma perspectiva mais bio, And this includes screening mainly our flora for potential useful molecules, screening also extracts for bioactivity. e isso inclui fazer uma triagem para moléculas na flora que nós podemos utilizar. Também fazemos essa triagem para bioatividade. Validating traditional medicines, so mainly plants that are used in traditional medicines to determine whether they are truly effective or not. E a validação dessas medicações tradicionais e mais ou menos essas plantas que são utilizadas em tradições, então a gente averigua se de fato tem um fundo de verdade, tem alguma propriedade medicinal. And that includes plants like the bitter gourd, that's to the bottom left, E isso inclui plantas como a que a gente tem aqui no lado esquerdo, embaixo. and one final research that we have a PhD student currently exploring is in fungal biopesticides. E uma outra pesquisa que eu gostaria de apresentar é que nós temos um estudante estudando temas como biopesticidas feitos de fungo. In this, she's using the entomopathogenic fungi, which infect insects, to identify ways in which it could be utilized to treat the pest in one of our major agricultural crops, rice. E ela tem utilizado na genética dos insetos para infectá-los com esse fungo e estudar de que forma isso pode ser utilizado para tratar pestes e doenças. Another colleague, Professor Adel Ansari, is working on vermiculture. E outro professor e colega, Adam Ansali, está trabalhando na vermicultura. So, in this, they're using species of surface earthworms to process a biomass of varying kinds, and the two main outputs are Então, ele utiliza essas espécies de minhocas que ficam mais na superfície para processar biomassa várias vezes e the vermicompost, which is now a product on the market. This is the waste that is left, the solid waste left after the earthworms have processed the biomass. temos a compostagem que vem dos vermes, que já está no mercado atualmente. É esse o resultado que tem depois que as minhocas processam toda a biomassa. And vermiwash, which is the liquid that drains as the earthworms are processing the biomass. E o vermiwash, que é o líquido que vem desse processo de digerir a biomassa. And that vermiwash is used as soil enhancement together with the vermicompost and also as a biopesticide. And they're investigating various substrates, various plant sources that would be processed by the earthworms and examining their efficacy in varying ways. Então, o vermiwash ele também é utilizado para melhorar o solo e também como biopesticida. E atualmente estão investigando quais são as outras formas de utilizá-lo e qual que é todo o processo necessário e a eficácia da utilização desse produto. Very quickly, I'll just highlight some of the major areas in agriculture. Então, rapidamente, eu gostaria de dar um foco nas áreas principais da agricultura. In general, as part of the LCDS, the agricultural industry is diversifying and trending towards greater sustainability. Então, em geral, a agricultura ela está se diversificando e está indo em rumo à biodiversidade. Some of the new areas include cage-raised tambaqui,
Então, algumas das novas áreas incluem a criação de peixes, como o tambaqui, and farmed brackish water shrimp. e a criação de espécies de camarão. Soybean, also. E também, In utilization of our native biodiversity, we are working in several areas. Ecotourism and sustainable ecotourism is one area that is heavily pushed both from the Maritime Plan and the LCDS. That is the Low Carbon Development Strategy. Sorry. então, da biodiversidade, a gente pode utilizar isso em várias áreas, como do plano marítimo, e nós podemos dar um foco ao ecoturismo. But we also have a well-regulated trade in both wild-caught and farmed wildlife. Então, também temos a questão do comércio da vida silvestre, como pegar espécies silvestres e manter a criação. Because of the percentage of the country's land that is occupied by the indigenous peoples, I must recognize their own economy that's still based in significant ways on hunting and gathering of biodiversity species. E por causa da porcentagem da área do país que é ocupada por povos indígenas, eu poderia dizer que é a única economia que é baseada em caça e colheita. And also to highlight that a significant part of the ecotourism is based within their communities. E eu gostaria de dar essa ênfase que uma parte significativa do ecoturismo acontece nas áreas que são ocupadas por esses povos. In Guyana, most of the people live on the coast, the Atlantic coast. Na Guiana, a maioria da população vive na costa do Atlântico. And most of the land lies at least about 6 feet below sea level. E a maior parte da terra, ela fica pelo menos 60 pés abaixo do nível do mar. Defense from the sea is therefore a critical infrastructure. Então, essa defesa contra o mar, ela envolve uma infraestrutura que está em estado crítico. The earliest infrastructure were built by the Dutch and included concrete structures established that we refer to as the sea wall. A barreira, a primeira que foi construída, foi pelos holandeses, que incluía basicamente uma grande parede de concreto que a gente chama de a parede do mar. But with the establishment of the seawall and lack of attention to the native forest, over centuries we lost most of our mangrove forest on the coast. Mas com o estabelecimento dessa parede do mar e a falta de atenção à floresta nativa, os séculos foram se passando e a gente perdeu a maior parte da floresta daquela área. So over a decade ago, we began a mangrove restoration project that has now seen a significant portion of that coastal mangrove restored as a sea defense for the country. Então, mais ou menos uns 10 anos atrás, nós iniciamos a restauração, que agora a gente pode ver que melhorou bastante, a gente conseguiu reflorestar boa parte daquela área. Então, a gente vê uma parede mais robusta. So the photograph in the background is showing a portion of that on the inhabited coast, while the two photographs show the forest as it existed in 2010 and then the forest in 2020. Então, gostaria que vocês olhassem as imagens aqui no fundo. Dá para ver certinho onde a costa é habitada. E nós também temos fotos comparativas de como a floresta era em 2010 e como a floresta se parecia em 2020. But in addition to just planting the trees,
The forest is now also being utilized for other livelihoods, such as the production of honey, with beekeeping being encouraged in a number of the villages along the coast. Mas em adição a plantar essas árvores, a floresta também está sendo utilizada por coisas que ajudam na vida e no dia a dia de quem mora lá, como, por exemplo, a criação de abelhas para a produção de mel. A hallmark of Guyana's natural resource management is our forestry sector. Yeah, hallmark of our natural resource sector. Forestry. Então, uma marca da nossa parte nativa é a nossa seção da floresta. In general, Guyana has a very robust regulatory system for sustainable forestry. Em geral, a Guiana tem um sistema bem robusto para o reflorestamento. And this has kept the forest standing so that we can then sell the carbon credits. E isso manteve a floresta de pé para que a gente pudesse vender os créditos de carbono. But I would highlight the work of the Irokrama International Center for Rainforest Conservation and Management, just Irokrama International Center. E eu gostaria de dar um foco especial para o órgão que cuida desse sistema de reflorestamento. And they have a FSC certified forestry operation, which is, again, well maintained and has been recertified multiple times. Eles têm um certificado de silvicultura sustentável. E eles mantêm essa operação ao mesmo tempo que cuidam do reflorestamento. And I think this is my last slide, so I will hand you over to my colleague, Dr. Maharaj. E esse é o meu último slide, então vou deixar vocês com a minha colega, doutora Maharaj. Obrigado. Good afternoon, everyone. Boa tarde a todos. Thank you for the invitation. Obrigado pelo convite. This afternoon, I'll be talking about collaboration. Nesta tarde eu vou falar um pouquinho sobre colaboração. And I am very happy that many of you would have already set the stage. Eu estou muito feliz que muitos de vocês já prepararam o palco. For the work that you're doing and for the challenges that you're facing. Pelo trabalho que vocês estão fazendo e por todos os desafios que vocês estão encontrando. I also wanted to say that today I discovered that Amapá is the Portuguese Guyana. E eu também gostaria de dizer que hoje eu descobri que o Amapá é a Guiana portuguesa. So I feel very privileged to be a part of this conversation. Então, eu me sinto muito privilegiada de ser parte dessa conversa. You would have heard many of the areas that we have developed and are developing at the university. Tenho certeza que vocês já ouviram de muitas das áreas que nós já desenvolvemos e estamos desenvolvendo na universidade. However, there are some areas that we are currently moving into, and there is large scope for collaboration. No entanto, ainda existem áreas que nós estamos mudando a direção para elas e tem um escopo muito grande para a colaboração. Many of these areas would have been done for many years by you. E muitas dessas áreas já estão sendo trabalhadas há muitos anos por vocês. And would be considered maturely developed. Sendo consideradas desenvolvidas de uma forma bem madura. The first one I wanted to highlight is genetics and genomics.
A primeira que eu gostaria de trazer um foco é genética e genoma. specifically as it pertains to health, agriculture, and the conservation of biodiversity. Então, especificamente com foco em saúde, agricultura e conservação da biodiversidade. Because of the unique ecosystems within Guyana, Por causa dos ecossistemas únicos que temos na Guiana and the high level of endemism, and the high level of e por causa do alto nível de espécies encontradas apenas na Guiana, there is a lot to leverage when it comes to looking at what we have. First, discovering, e há muito o que aproveitar quando a gente pensa em olhar só para o que a gente tem. Primeiramente, a descoberta. monitoring, Depois, monitorar. and assessing changes within our ecosystem. E observar e medir as mudanças no nosso ecossistema. One of the steps we have taken to do that is exploring eDNA, environmental DNA. E um dos passos que nós podemos tomar para explorar isso é dar um foco no nosso ambiente e ver as espécies que só nós temos. What we hope to do is to have collaborations where we can further develop eDNA facilities and do collaborative research. Então, o que nós esperamos é ter essa colaboração para que a gente possa desenvolver esses projetos e laboratórios focados nesses projetos e aumentar a nossa pesquisa. Further, although we have screened many of our flora for phytochemicals, E, além disso, por mais que nós tenhamos já pesquisado em boa parte da nossa flora por bioquímicos, we have not looked at the genetic basis of these populations. nós não olhamos para a base genética dessas populações. So this is also an area we would love to have work done together within the region. Então, essa também é uma área que nós gostaríamos muito de trabalhar com cooperação. Climate change is affecting all of us through droughts and flooding. A mudança climática está afetando todos nós com a seca e com inundações. And therefore, what we hope to develop collaborations in Então, o que nós temos a esperança de desenvolver colaborações GMOs, genetically modified, de organismos geneticamente modificados, diversification of our agriculture base, a diversificação da nossa base de agricultura, biocontrol o biocontrole for pests and diseases within the agricultural ecosystems, for pests, para pestes e doenças que afetam o nosso sistema de agricultura. and, of course, improving our water management systems. E, é claro, melhorar os nossos sistemas de gerenciamento de água. In addition to that, although some work has been done in biopharmaceuticals, E, em adição a isso, algum trabalho já foi feito na área de biofarmacêuticos. we hope to further develop this industry of biopharmaceutical and nutraceuticals within the country. E nós esperamos desenvolver mais essa área dentro do país. And this, what we can leverage is the work already done and is being done by the university, E o que nós podemos aproveitar é o trabalho que já foi feito, que está sendo feito pela universidade. and build on local and traditional knowledge. E construir a partir daí, utilizando
o conhecimento local. And it is the same for getting into biocosmetics, E a mesma coisa ao entrar na área de biocosméticos, where, again, we hope to build on the work that's being done within the country and integrate our indigenous knowledge. E, novamente, a gente quer trabalhar, né, construir toda a nossa base do trabalho no que já está sendo feito no país, mas gostaríamos de integrar com o conhecimento indígena. Although, when we look at green chemistry and biotechnology, and we talk mainly about fuels, although we have gotten into that, we have not developed. E por mais que quando a gente pense em uma química mais verde ou em bioquímica, a gente fale mais sobre combustível, também seria interessante Bioingredients, bioproducts, or aquatic biotechnology. bioingredientes, bioprodutos e biotecnologia aquática. In addition to that, we really would like to work with agencies that are working on biodesign and bioconstruction, using sustainable materials for building. Em adição a isso, nós gostaríamos muito de trabalhar com agências que já estão trabalhando com biodesign, bioconstrução e estão utilizando ferramentas e produtos sustentáveis em seus projetos. And this is also very important as we think about a climate resilient infrastructure. Isso também é muito importante quando nós pensamos em infraestrutura que seja resiliente ao clima. So this brings us to the question, how can we join forces to achieve our goals, our shared goals, more effectively? And for that, because we're running behind time, E isso nos traz a pergunta de como nós podemos juntar forças para trabalhar nesses objetivos conjuntos. E já que a gente já está assim em cima da hora, you can contact us at those emails. você pode entrar em contato conosco por esses e-mails. And we are happy to continue this conversation later this evening. E nós ficamos felizes em continuar essa conversa mais tarde essa noite. Obrigado. Bom, pelo andar da hora, vou falar rapidinho do livro que eu publiquei no final do ano passado. Vou passar um vídeo e, em seguida, rapidamente, vou passar alguns slides só para explicar brevemente a concepção do livro, etc. O vídeo. Antes dele soltar, eu queria que vocês prestassem... É um vídeo breve, tá, gente? Antes dele soltar, eu queria que vocês prestassem atenção no início. Há uma fala em várias línguas. Isso representa a região das Guianas. Se fala português, se fala francês, se fala holandês, se fala inglês, se fala taqui-taqui, se fala uma infinidade de línguas indígenas. Então, esse início, eu gostaria de dizer isso para que vocês prestassem um pouco mais de atenção em relação a isso. Obrigado. Guiana, Guaiana e Guiana são variantes linguísticas de uma palavra indígena aruaque que pode ser interpretada como lugar cercado por águas, país de muitas águas ou planeta de muitas águas, enfatizando a forma arredondada dessa região. Específicamente en el estado Bolívar, Venezuela, esta agrupación Descent People. Donc je vais lui montrer rapidement ce qu'il y a et puis je vous donne la clé. To control and protect the colony, because there's a lot of assets. Tem influência indígena, caribenha e brasileira. Muito mais que apenas uma área localizada no norte da América do Sul,
A região das Guianas é marcada por uma complexa diversidade cultural, histórica e geográfica. Também é conhecida por sua riqueza natural, incluindo a biodiversidade da gigantesca floresta amazônica e dos inúmeros rios que cortam aquele lugar. Meu nome é Gutenberg de Vilhena Silva, sou professor de Geografia Política e Geopolítica na Universidade Federal do Amapá. Meu nome é Clícia Vieira de Miceli, sou geógrafa, produtora cultural e mestra em Estudos de Fronteira pela Universidade Federal do Amapá. Chamo Gabriel Flores, sou fotógrafo e documentarista. Os países que compõem a região das Guianas são República da Guiana, antiga colônia britânica, era conhecida como Guiana Inglesa. Suriname, antiga colônia holandesa, era conhecida como Guiana Holandesa. Parte da Venezuela, antiga colônia espanhola, era conhecida como Guiana Espanhola. Parte do Brasil, antiga colônia portuguesa, era conhecida como Guiana Portuguesa. Guiana Francesa não é um país, é parte integrante da França. Foi colônia, hoje é uma coletividade territorial francesa localizada na Amazônia. A região das Guianas possui uma história marcada pela presença de inúmeros povos indígenas, pela colonização europeia e pelo uso de mão de obra de africanos escravizados. Os processos de independência, o fim da escravidão e a migração asiática também são parte importante dessa história. As vias fluviais sempre foram base fundamental no transporte da região das Guianas, principalmente por conta da pouca integração por via terrestre e os altos custos de circulação por via aérea. Os rios Oiapoque, Marroni, Corantini e Itacutu nas fronteiras e os principais deles, os rios Orinoco e Amazonas nas bordas, são importantes corredores de circulação. As canoas, catraias, rabetas, barcos, balsas garantem a circulação de pessoas e mercadorias em toda a região, conectando cidades e ramificações interioranas. As fronteiras são locais de intensa atividade, verdadeiros espaços multiculturais de trocas e vivências. A região possui 5 pares de cidades fronteiriças: Oiapoque e São Jorge, São Laurent do Marroni e Alpina, Uniquere e Riverton, Letem e Bonfim, Pacaraima e Santa Helena de Uairém. As Guianas ainda apresentam uma economia fragmentada, com poucos intercâmbios comerciais entre si e influência de empresas transnacionais. A região é uma conexão entre a América do Sul e o Caribe, mas esta ligação estrategicamente complexa não é devidamente utilizada pelos países da região. Os símbolos artísticos e tradições refletem a multiculturalidade histórica da região. As festas populares promovem uma intensa partilha cultural. A música é uma verdadeira potência em sonoridades, com muita diversidade de ritmos e estilos, e carrega uma poética que reflete a leitura de mundo do lugar e suas riquezas, incluindo as adaptações culturais ao longo do tempo. As Guianas possuem uma natureza exuberante. Existe hoje a comercialização de inúmeros produtos da floresta, oriundo do conhecimento dos povos tradicionais que se juntaram ao longo das gerações aos diversos povos que se estabeleceram na região. A jornada pela região das Guianas é única, e para conhecer ainda mais esse lugar fascinante, leia o livro A Região das Guianas, Território, História e Cultura. Bom, pessoal, então, falando realmente de forma muito breve, por conta do horário, acho que esse vídeo, né, esse pequeno vídeo, ele sintetiza a ideia do livro, que é este aqui. Nós fizemos uma pequena impressão, 50 exemplares, ele não está à venda ainda, mas logo, logo a gente vai fazer uma impressão de 1000 exemplares e colocá-lo à venda. Então, só para deixar registrado, este aqui é o livro.
brevemente, vou passar. O livro ele tem uma riqueza de ilustrações. Essa aqui eu gostaria de destacar, porque ela foi feita à mão. Então, tem 5 ilustrações como essa, que são ilustrações das cidades de fronteira. Então, tem um artista aqui, o Carly Endel, ele desenhou à mão tudo aquilo que a gente pedia para ele, claro, a partir de imagens, de fotos de satélite, e destacava elementos importantes daquela fronteira. Essa aqui é a fronteira que a gente conhece muito bem, que é de Oiapoque-São Jorge, que nos conecta ao Amapá, Guiana Francesa. O destaque indígena, o destaque à ponte binacional e alguns outros elementos que pertencem a esse mosaico de relações. Um exemplo de que o livro ele tem uma pegada didática, ele tem, enfim, ele não é feito simplesmente para a academia, ele é feito, ele tem uma pegada também didática para abarcar um público maior. Então, nós temos 2 definições que a gente criou para nos ajudar a montar uma estrutura de integração, né, um trabalho de regionalização das Guianas. São 5 capítulos, então a gente faz um sobrevoo por aspectos muito complexos, mas a nossa ideia é de apresentar a região das Guianas. Aqui o primeiro capítulo trata da população, da arquitetura, que envolve toda essa síntese que vocês viram no vídeo, indígena, europeia, ali a fortaleza de São José de Macapá, enfim, que tem essa influência portuguesa, a influência naquela primeira imagem ali do período vitoriano, na República da Guiana. Então, ela é recheada desses elementos que são elementos que perpassam a sua história. A natureza exuberante, esse mapa, ele mostra que Guiana significa terra de muitas águas. Então, a gente quis dar esse destaque para a imagem, aqui, enfim, a sua riqueza, o transporte muito complexo, muito difícil. A geografia econômica, uma das grandes marcas da região é o garimpo do ouro, e agora, cada vez mais, a ideia do petróleo, mas também tem o açaí, tem o pescado. Então, a gente quis fazer um sobrevoo em relação desde aquele produto que é cobiçado até o produto que circula no dia a dia, como o arroz, por exemplo, que é muito valorizado, o açúcar demerara, que nós conhecemos, ele é da República da Guiana. Os aspectos culturais, que para mim é a maior riqueza do livro, né? A culinária, as manifestações populares. Aqui o formato do livro ele é assim, né? Tem a foto, ela não é uma ilustração, ela é um componente essencial dentro do livro, são 485 fotos. E aqui é onde eu queria concentrar um pouco da minha reflexão já em caráter de finalização. Nós demoramos 7 anos para fazer esse livro, porque ele foi muito complexo, é muito difícil. A gente percorreu uma parte da região. Esse emaranhado de posições, de carros, de barcos, catamarãs, marcam os vários movimentos que nós fizemos, e eu destaco 4, 2017, 2020, 2021 e 2022, foram as grandes viagens, mas a gente fez outras missões também menores. Então, aqui algumas fotos, já para finalizar a minha apresentação. Acho que o vídeo ele conseguiu externar um pouco aí do que a gente quer passar com a leitura do livro. Então, dito isso, finalizo aqui a minha apresentação. Claro que depois, hoje à noite, no Papo Molhado, a gente pode conversar um pouco mais sobre o livro, amanhã também. E agradecendo já por estarem aqui até agora, eu vou tomar a liberdade, Odir, de fazer o seguinte. Eu acho que agora não dá para a gente fazer as perguntas, não tem mais tempo. Então, os colegas, o reitor, o Lohan Lingui, os colegas da República da Guiana, eles vão ficar para o jantar. Então, acho que lá a gente consegue fazer uma interação. Então, eu já passo para a mesa seguinte. O Edivan também declinou, que ele está com um papo muito interessante com a CAPES, CNPq. Então, eu chamo a professora Márcia Perales, que vai fazer uma fala na mesa seguinte sobre inovação. E, em seguida, a gente vai com o Lindomar, que vai falar do ambiente de inovação do Amapá, e a gente fecha. O Bruno também declinou, pedi para ele por conta do horário, sei que está todo mundo cansado, então a gente vai fazer dessa maneira, tá certo? Muito obrigado.
Boa tarde. Eu quero agradecer pela oportunidade e eu gostaria de me apresentar. Eu sou amazonense, sou professora da Universidade Federal do Amazonas e pesquisadora e atuei na UFAM por 36 anos, onde eu fui gestora, fui reitora por 2 mandatos consecutivos e desde 2019 eu estou na área, mais diretamente na área de CTI, à frente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, que é um dos estados, ao lado de mais 8 estados, que integram o maior bioma brasileiro e que tem características que a maioria aqui conhece, que eu chamo de características superlativas, que hospeda o maior banco genético, a maior província mineral, a maior reserva de água doce, uma imensurável biodiversidade, abrange mais de 50% do território nacional e uma coisa importantíssima, onde habitam mais de 30 milhões de pessoas. Essas pessoas, especialmente, elas integram um mosaico que são as pessoas chamadas de povos da floresta, que são as comunidades remanescentes de quilombolas, extrativistas, ribeirinhos, pescadores, comunidades de seringueiros, mais de 200 mil indígenas e mais de 180 povos, todos com suas culturas tradicionais, lógicas específicas de manejo e estratégias históricas de sobrevivência. Então, como já disseram hoje em vários momentos, abaixo das copas exuberantes das nossas lindas árvores, vivem pessoas. E quando a gente trata da região, além de não podermos esquecer, esse é um ponto de referência prioritário, na minha opinião. Então, pensar sobre a Amazônia inovadora, pensar sobre seu desenvolvimento, é extremamente desafiador, acho que para todos nós, todos os brasileiros, mas especialmente para os amazônidas que vivem, trabalham, produzem e sentem todos os dias os limites e as possibilidades da região. Acho que sempre é um desafio falar sobre a Amazônia, mas, ao mesmo tempo, também sempre é um prazer. E, ao longo desses anos todos, na Universidade Federal, junto à FAPEAM, várias reflexões vão sendo desenvolvidas. Aqui eu não tenho a pretensão de trazê-las na totalidade, mas de destacar algumas delas, porque eu acho que nós partimos de um ponto comum aqui. A ciência tem sido a grande mola propulsora das transformações societárias, tecnológicas, produtivas, culturais. E os conhecimentos científicos e tecnológicos, assim como os impactos por eles produzidos, no mundo inteiro, eles devem ser conquistas da humanidade e devem estar à disposição da sociedade. Então, partindo desse ponto de partida, nós sabemos que não há como avançar em nenhum lugar no mundo, mas especialmente em relação à Amazônia, sem os pilares de CTI. Senão, nós não vamos conseguir nunca fazer as construções que nós precisamos de forma responsável e com conhecimento de causa. Eu tenho sempre uma preocupação muito grande quando apresento parte dessas reflexões, que são reflexões acumuladas, com algum nível de maturação, outras nem tanto, para que a gente não caia em algumas armadilhas que são muito comuns. Eu já presenciei muitas delas em debates, inúmeros debates, dos quais eu participei, que eu chamo de a armadilha dos extremos ou as armadilhas que levam ao maniqueísmo, que não dá para a gente fazer a reflexão sendo excessivamente otimista, a gente cai num patamar idílico, romântico, e também não dá para ser excessivamente pessimista ou ter prudência demais quando a gente fala da região onde a gente mora. Senão a gente cai num imobilismo. E não dá para a gente entrar num processo também de satanização e de santificação em relação a atores, instituições e setores. Não agrega valor nenhum à discussão. Eu queria retomar uma obra do professor Samuel Benchimol,
ela é de 1980, mais ou menos. Olha quantos anos se passaram. Ele é um amazonólogo, professor emérito da Universidade Federal do Amazonas, e ele, quando discutiu, na tentativa de ajudar a decifrar os desafios que envolvem a Amazônia, ele fez um alerta há mais de 40 anos, dizendo que o mundo amazônico não poderia olhar para um Brasil em desenvolvimento em âmbito nacional e internacional sem ter como referência a sua sustentabilidade, a sustentabilidade da Amazônia. É claro que, naquele momento, alguns conceitos e paradigmas não existiam. Por isso mesmo, o mérito, e eu acho que deve ser aqui destacado. Então, ele dizia que essa sustentabilidade tem que ser ancorada em 4 vetores, ou paradigmas. Precisa ser uma Amazônia economicamente viável, ecologicamente adequada, politicamente equilibrada e socialmente justa. Isso está na obra Amazônia, Guerra na Floresta, cuja segunda edição aconteceu em 1992. Então, nós avançamos em relação a, por exemplo, que está sendo discutido o conceito único de sustentabilidade e outras referências, conceitos e paradigmas. Muitos anos se passaram, mas o cerne da questão continua aqui, em relação a esses 4 paradigmas. E, com base nisso, eu queria trazer 3 reflexões. A primeira delas é que a CTI ela integra os pilares de um ecossistema. E, para que eles possam interagir, exige estrutura científica, tecnológica, fluxos interativos entre universidades, centros de pesquisa, centros tecnológicos, empresas e sociedade. A gente ouviu isso várias vezes. Mas nós precisamos avançar mais em relação a isso. Então, quando a gente pensa em possibilidades de iniciativas ou políticas, não há como pensá-las sem financiamento, gestão, avaliação e articulação entre setores que eu acabei de mencionar, né? E se fosse algo simples, nós já teríamos dado passos bem mais importantes e bem mais profícuos. E quando a gente fala na necessidade de estrutura técnico-científica na Amazônia, a gente precisa deixar claro, nós contamos com universidades federais, estaduais, programas de pós-graduação estrito sensu, institutos de pesquisa, ativos, um ótimo histórico de cooperação nacional e internacional. Temos pesquisas concluídas, pesquisas em desenvolvimento, produções científicas que nos permitiram conhecer muito mais a região e enfrentar questões que envolvem o impacto das ações humanas, o avanço do desmatamento, que nos mostram a enorme biodiversidade da região e sua contribuição essencial para o clima regional e global. Algumas apresentam caminhos para a mitigação de efeitos adversos nas comunidades indígenas, ribeirinhas, urbanas, indicando possíveis caminhos sustentáveis para o desenvolvimento da região. Ocorre que, apesar de ser comprovado que nós não estamos estagnados ou imobilizados, eu acredito que ainda nós estamos fragmentados. E a necessidade dessa articulação, ela precisa avançar, porque, além de nós investirmos, e aí eu falo do grupo que eu mencionei, a gente trabalha com política pública, a gente trabalha com financiamento, gestão, monitoramento, avaliação, é aquém do que nós precisamos. Nós precisamos avançar em relação a isso, porque essas condições existentes, elas são insuficientes para que nós alcancemos o patamar desejável e merecido sobre o conhecimento, possibilidades, caminhos da nossa Amazônia. A outra questão, então, eu destaquei os pilares do ecossistema, a necessidade de infraestrutura, a articulação entre atores, setores, áreas do conhecimento. São os recursos humanos altamente qualificados. A gente ouviu várias iniciativas hoje,
os investimentos como são feitos pelas agências federais. E eu gostaria de aqui citar o exemplo do Amazonas, porque desde 2019 nós vivemos uma outra realidade no Amazonas em relação a investimentos na área de CTI. Em 2019, o governador Wilson Lima reposicionou a área, considerando-a como estratégica, prioritária, estruturante para o desenvolvimento socioeconômico do estado do Amazonas. Trabalhamos para que a área de CTI se tornasse não uma opção, mas uma condição para o desenvolvimento do estado e uma política pública, exatamente como está no nosso plano plurianual. Se olharmos para a FAPEAN antes de 2019, poucos anos, a FAPEAN cresceu, ela tem 21 anos, ela foi feita a muitas mãos, e nós sempre valorizamos isso, mas os anos imediatamente anteriores a 2019, a instituição ela estava vivendo uma situação crítica, com cortes, com uma secretaria que foi extinta de CTI no Amazonas, e sem possibilidade de investimento, de apresentar condições para que os nossos pesquisadores pudessem atuar adequadamente. Então, 2019 é um marco na história da CTI do nosso estado, e eu estou trazendo como reflexão, embora eu esteja olhando para a Amazônia, porque isso abriu muitas portas para a área de CTI, para nossas instituições de ensino e pesquisa, universidades, e possibilitou que os investimentos constantes, possibilitou que o pagamento de bolsas, que tinha um problema crítico, parece muito doméstico que eu vou falar, mas era crítico, às vezes, bolsistas tinham dificuldade para receber, então não era um mês, nem 2, eram 3, 4 meses. Isso deixava todos os mestrandos e doutorandos numa situação extremamente desconfortável e sem o mínimo de segurança para poder trabalhar. Muitos desses problemas foram resolvidos. E uma das políticas mais importantes de CTI do estado do Amazonas é o investimento em recursos humanos altamente qualificados. Nós temos trabalhado, fornecendo os dados, o professor Odi Delagostin, ele tem feito um trabalho que faz com que nós nos enxerguemos no processo, em comparação, no melhor sentido da palavra, com os outros estados, com as outras regiões, e também como uma sinalização daquilo que nós precisamos rever. Eu disse isso hoje a ele, e quero parabenizá-lo pelos estudos que ele vem apresentando, e, como ele disse, dos insumos referentes à CAP são fornecidos por nós. Então, ele toma como referência esse, e ele colocou aqui as outras fontes, às quais ele fez referência como consulta para chegar aos números que foram apresentados. Muito bem. O Amazonas, em 2000, 2021, 2022 e 2020, 21, 22, 23, ocupou o primeiro lugar no ranqueamento como o estado que mais investe em bolsas de mestrado e doutorado, com recursos exclusivos do Tesouro Estadual. Agora, nós continuamos também na primeira posição nesse item, e isso, para nós, é motivo de muito orgulho. Muito orgulho, porque parte do investimento que nós fazemos, ele é prioritariamente direcionado para a formação de recursos humanos altamente qualificados. E isso significa que nós formamos, nos últimos 6 anos, quase 2.400 novos mestres e doutores que atuam em diferentes áreas. E nós acompanhamos esses pesquisadores, esses mestres e esses doutores. Eu sei que os programas tentam fazer isso, é bem difícil, nós tentamos fazer, temos algum êxito. A última pesquisa que nós fizemos é um levantamento, todos eles
pesquisa que foi feita pelo Dr. Brito Costa e foi publicada na revista Elsevier em 2023, a FAPEAM ela aparece como pertinho da FAPESP, olha a honra, pertinho da FAPESP, como a 5ª agência do mundo, o ranqueamento é de 10 agências, como a 5ª agência do mundo que mais investe em pesquisas sobre a Amazônia. Quando nós olhamos para a questão dos recursos humanos qualificados e nós afirmamos que entre 2019 e 2024, 5.655 bolsas de mestrado e doutorado foram financiadas com recurso do Tesouro Estadual, eu sempre trabalho na perspectiva de atender o máximo de cursos, e a gente chegou a atender 100% com intensidades diferentes. Ocorre que, nos últimos 2 anos, nós tivemos, no Amazonas, 30 novos cursos de graduação aprovados pela CAPES. São 18 de mestrado e 12 de doutorado. E o céu não é um limite em relação aos recursos financeiros. Então, se nós tivéssemos no Amazonas e na região norte e na região amazônica um apoio maior das agências federais para que parte dessas bolsas fossem assumidas pela CAPES, por exemplo, que é uma parceira, temos vários programas em andamento, mas a realidade é que, no Estado, as bolsas de mestrado que nós fomentamos, elas são em número muito superior à quantidade de bolsas que a CAPES fomenta. E, como parceira, isso já foi conversado no Conselho Superior da CAPES, onde eu estive por 3 anos, e em outras reuniões, nós poderíamos investir em outras ações se nós pudéssemos não ter o compromisso de arcar com quase 6.000 bolsas ao longo desses anos que eu mencionei. Isso nos daria outras possibilidades. Então, como eu conversei ontem na reunião que nós fizemos do Confap Norte, eu disse que essa é uma pauta que precisa ser trabalhada junto às agências. Eu entendo o olhar para o Brasil, mas aqui eu estou falando como amazonense e como amazônida e como gestora da área de CTI, que tem números bons a mostrar e tem outros que não são tão bons, porque nós precisávamos investir mais. E, assumindo essa responsabilidade junto aos quase 90 PPGs, cursos de PPGs que nós temos, isso limita a ação da nossa FAP. Há problemas graves, crônicos, que nós temos que enfrentar na Amazônia, eles não são novos. A questão das mudanças climáticas, o uso da terra, agricultura familiar, a questão muito complexa da regularização fundiária, desmatamento, as queimadas, a mineração ilegal, são conflitos que envolvem unidades de conservação e situações que precisam ser enfrentadas. E eu já estou finalizando, destacar que, em 2013, houve uma ampla mobilização e várias reuniões, workshops, envolvendo o CONSECT, o CONFAP, envolvendo a CGE, envolvendo todas as FAPs, e nós elaboramos o Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento da Amazônia, o PCI Amazônia. Ele é de 2013. E há perguntas que estão postas lá, são inúmeras, que continuam com a interrogação ao final. Há a necessária interação entre diferentes atores, setores e instituições? Conseguimos o alcance de uma combinação equilibrada entre objetivos de crescimento, inovação, competitividade, equidade, com sustentabilidade? É muito importante a criação de tecnologias e inovações promissoras, que tomam por base os insumos do bioma amazônio,
Eles podem abrir perspectivas de ocupação produtiva, podem reforçar trajetórias de inclusão social e conservação ambiental. Transformar o valor dos serviços ambientais da floresta, isso é um imenso desafio, em um fluxo monetário que pode ser usado para manter a floresta em pé e para manter com qualidade a população humana que torna possível que essa floresta se mantenha. Talvez o professor Pacheco fez um evento na FAPESP para tratar de pesquisas orientadas por missão, e eu tive a oportunidade de participar. Talvez seja o momento do Brasil trabalhar com uma pesquisa robusta, com objetivos focados, com resultados a serem alcançados dentro da expectativa e dos problemas identificados. Então, talvez seja uma ótima oportunidade para a gente trabalhar pesquisas orientadas por missão em âmbito nacional, como um projeto de Estado, do Estado brasileiro. O tempo já passou, nós já estamos discutindo essas questões há muitos anos. Passos concretos precisam ser dados. As FAPs, elas trabalham dentro das suas possibilidades, mas priorização nacional, priorização regional e estadual voltadas para a Amazônia precisam ser mais articulados e precisam dar os passos necessários. Acho que há uma iniciativa que é muito importante e que foi construída a várias mãos. E, como eu sempre digo, eu vou continuar fazendo o registro. A FAPESP tem um papel importantíssimo, junto com o CONSECT, principalmente com FAP, e todas as FAPs. A iniciativa Amazônia mais 10 é um processo em consolidação e precisa se consolidar para se ampliar. Nós lançamos 2 editais. Nós tivemos uma resposta muito boa no primeiro, tivemos uma resposta muito boa no segundo, temos a participação de uma agência importantíssima, que é o CNPq. E talvez seja um caminho que nós todos precisemos fortalecer para torná-la uma referência não só regional, nacional, mas internacional. Nesse último edital, 3 países já se fizeram presentes na iniciativa. Eu gostaria de dizer que o papel do CONFAP em relação à consolidação de uma política em âmbito, política nacional de CTI, mas também em relação às políticas estaduais de CTI, é crucial. Não é só porque essa instituição, esse conselho, ele agrega, mas porque ele fortalece cada um dos estados no coletivo. E isso faz com que vários estados se vejam representados e consigam, juntos, dar algum passo importante em relação à visibilidade que precisam ter. E aí a gente finaliza falando o seguinte: hoje foi falado aqui em assimetria nacional, a gente tem discutido bastante as assimetrias regionais há muitos anos. É um tema que vai e volta, a gente continua discutindo, mas elas não expressam a complexidade do problema que nós vivemos na Amazônia. Porque nós não vivemos apenas assimetrias regionais. Nós vivemos assimetrias intrarregionais, interestaduais e inter- e intraestaduais. Um município como Manaus, que concentra quase 90% da economia do Estado, integra o Amazonas. Eu não posso olhar para Manaus e lá para Benjamin Constant, na Tríplice Fronteira, com todas as dificuldades que existem lá. Então, esse nível de detalhamento, ele precisa ser conhecido, porque senão nós não conseguimos avançar. Eu quero registrar também que eu não estou, neste momento,
dividindo essas reflexões com vocês, ou parte delas, dizendo que o Estado do Amazonas não tem investido, ao contrário. Tem investido, sempre nós buscamos mais, ampliar esses investimentos, mas aqui eu não estou tratando do Amazonas. A minha fala, ela diz respeito ao conjunto dos estados que integram a Amazônia Legal. Porque se o Amazonas está, por anos, na primeira posição, investimento de bolsa, nós precisamos trabalhar para que essa potencialidade regional ela seja alavancada em bloco, individualmente, ou o Pará, individualmente, nós não daremos o passo necessário se isso não for feito olhando as diferenças e trabalhando naquilo que nos une, que são os objetivos convergentes que nós temos em relação ao desenvolvimento dessa região. Então, eu encerro dizendo assim, em 2010, eu tive a honra de prefaciar uma outra obra do professor Samuel Benchimol, ele tem mais de 100 obras publicadas na Amazônia, um clássico chamado Amazônia, um pouco antes e além depois. Foi a publicação da 2ª edição. Eu tenho o maior orgulho disso, porque sempre li as obras dele, sempre fui fã da produção e da forma como ele atuava na universidade. E, no final do meu prefácio, eu queria instigar, lógico, os leitores, deixando alguma coisa para eles se sentirem incentivados a ler a obra, né? E eu dizia que aquela obra era como uma viagem que vale a pena fazer várias vezes. É um livro clássico. E que seria muito bom a gente todos termos esse passaporte em mãos para fazermos essa viagem e outras viagens que são necessárias para que a nossa alma mater, chamada Amazônia, né, ela tenha esse comprometimento que precisa ser de todos nós para que os passos necessários em relação ao seu desenvolvimento socioeconômico aconteçam. E que as pessoas que vivem e que protegem essas áreas, florestas, elas tenham qualidade de vida, porque eu não consigo olhar para a ciência de uma outra forma, a não ser com as pessoas no centro da preocupação da ciência, tecnologia e inovação. Então, vamos utilizar o nosso passaporte, porque já é hora, muito tempo já passou. Obrigada. Muito obrigado, professora Márcia. Então, após a fala da professora Márcia, os colegas declinaram que tinham outro compromisso, só que do Amapá, que é falar de inovação. Então, a gente fecha aqui, Odir, esse bloco e fecha o dia, um dia muito proveitoso. A gente está muito honrado de, enfim, ter falado um pouco da nossa região nessa tarde com os colegas da República da Guiana e da Guiana Francesa. Veio nos prestigiar, dar honra de falar para a gente o reitor da Guiana Francesa, Laurent Liguet. E agora eu chamo o Odir, que ele vai fazer uma pequena enquete aqui sobre a noite. Eu só queria registrar que hoje à noite, gente, não faltem no jantar na Peixaria Amazonas, que vai ter um músico da terra, Zé Miguel, podem pesquisar na internet, é uma das nossas potências. A secretária de Cultura colocou o melhor para tocar para a gente hoje. E, além dele, tem o Rangel também, porque vai ter 2 violas e um teclado. Então, por favor, não faltem. Odir. Maravilha. Obrigado, Gutenberg. Bem, eu acho que nós acabamos de ter aqui, né, uma oportunidade ímpar, né, de conhecer um pouco mais dessa região. E fomos brindados agora, né, com essa belíssima reflexão da Márcia, né, que nos fez pensar um pouco mais, né, e de uma forma um pouco diferente, sobre a região amazônica, que realmente tem grandes potencialidades
e que precisam ser trabalhadas, né, para a gente poder evoluir. Parabéns, Márcia, fantástico, muito bom mesmo. Mas eu quero fazer uma enquete aqui, ó, nós só avançamos 15 minutos, além da programação escrita no papel. Então, estamos bem, né? Nós temos, agora na sequência, o jantar. Nós podemos retornar aos hotéis e, dentro de 1 hora, daí para o restaurante. Ou podemos ir direto para o restaurante e seguir. O que vocês acham? Direto? Direto? Só ouvi manifestações direto, então aprovado. Fácil, né? Então vamos direto. Não sei como é que vai ser a logística aqui, mas... Desculpa. Não, mas eu acho que vai ser, né? Vamos para lá, já vamos beber alguma coisinha e tal. E a gente continua as conversas. Eu acho que esses momentos, né, fora desse ambiente, também são muito importantes. São momentos que a gente tem para conversar tete a tete, né? Trocar ideias, e daí saem grandes ideias e grandes feitos, né? Então isso é importante também, é parte integrante da nossa programação. Então, Gutenberg, agora é contigo. Não, eu só ia dizer que isso é lindo, a gente já vai direto, já toma uma cerveja, uma caipirinha, aí já pede o peixe, aí já pede para o Zé Miguel vir logo para tocar um pouco mais, mas até ele chegar tem o Rangel, que faz bem a sala. Então, gente, muito obrigado e vamos ter uma noite maravilhosa. A peixaria é ao lado do Hotel do Forte. Vocês devem ter percebido, né, que ficamos sem internet agora à tarde. É que é equinócio hoje, né? Então é por isso. Pessoal, tem um ônibus aqui, tá? Que vai nos levar para lá, tá certo? E aí, o ônibus deixa o pessoal que vai ficar no restaurante, e aí depois o ônibus pode fazer um percurso aí, se for necessário, para deixar algum grupo em algum respectivo hotel, tá certo? Então tá, fechado o nosso dia. Não, ainda não. A nossa tarde com chave de ouro. Obrigado.